que Deus nos abençoará e nós conseguiremos vencer mais esse ano no nome do Senhor Jesus. Tem um conselho para dar para a Irmandade. Um conselho que eu posso dizer porque eu falhei nele. E eu não quero que vocês falhem também. Os irmãos sabem que a Dani e eu temos 3 filhos, temos 4, na verdade, um está com Deus, que é o Pedro, e os outros 3 que o Senhor nos emprestou aqui para cuidar, que é a Beatriz, o Caio Henrique e a Helena Maria. Essa turminha foi dada para nós como folhas em branco. Já falei isso aqui, acho que algumas vezes. E nos foi dada uma missão muito, muito, muito importante, de escrever uma história nessas folhas em branco, que são nossos filhos. Essa história, ela é escrita até o nosso último dia de vida, como pais, como mães. Tudo, absolutamente tudo, o que você escrever ali vai ficar. Algumas coisas cairão no esquecimento, mas elas estão lá. O fato dele não lembrar não quer dizer que elas não tenham sido escritas. E poderão voltar à tona. Poderão ser relembradas. Bons sentimentos e maus sentimentos. Eu não tenho nenhuma lembrança ruim dos meus pais, você acredita? Dizer assim, puxa vida, aquele lá, aquele dia, eu não... Se houve, acabou. E se houve, eu não quero nem lembrar. Não tem motivo para sofrer. Você também não tem? Também não tenho. Mas fala em nome de Jesus, diante da Irmandade, diante de Deus. Não tenho. Não tenho rancor. Não tem motivo. Não... Eu só lembro de ver meu pai e minha mãe trabalhando para dar de comer para nós. A minha mãe batia bloco. Sabe aquelas formas de bloco de 15? Aquilo é pesado. Minha mãe pesa 47 quilos. A forma é quase mais pesada que ela. Eu só lembro disso. Eu só tenho que agradecer. Eu falei para minha mãe esses dias, mãe, tudo que a senhora disser está certo, mamãe. Mas, mamãe, está certo, a senhora está certa, acabou, ninguém discute. Mas não é porque eu não quero dar atenção para minha mãe. Ela já está jubilada, ela está acima do bem e do mal para mim, é minha mãe, meu pai. Mas eu falhei com os meus filhos em algum tempo. Eu conversava pouco com eles. Agora, nesse último mês, aqui nesse final de ano, eu também me afastei deles de novo, por causa da escola, por causa da igreja, toda essa transição da igreja também. E me lembrei isso. Hoje eu falei, vou falar para a Irmandade. Irmão, ouça bem o que eu vou te dizer. Olha bem aqui para mim, presta bem atenção. Se você se afastar do teu filho, o traficante da esquina, o cafetão da outra esquina, está só esperando uma chance para virar amiguinho dele. Para fazer ele se sentir o cara. Para dizer para sua menina que ela é a mais bonitona do bairro. E ela é inocente. Até talvez seja mesmo, as meninas são tão bonitas. Tem menina aqui no Alphaville, a Bia, a Nath, a Bianca, a Natasha parece uma mocinha, mas já vai casar. Meninas lindas. E vocês não têm noção do quanto as nossas filhas, as irmãzinhas, despertam o desejo dos que estão lá fora. Porque hoje em dia é tudo muito mais fácil. Você vê tudo o que você quiser. Ela sai de casa só com o cós da saia. Bom, não está certo nem errado, é um problema de cada um. Minha filha não vai sair. Enquanto morar na minha casa, não vai. Pode ter 40 anos. Aqui ainda tem quem cuida. Na minha casa é assim. E ela sabe bem. E ela tem toda a liberdade, sai com os amigos, vai para cinema, passa, zero problema. Às vezes me liga, está um pouco mais tarde, papai, eu estou na estação, filha, já inventaram o Uber. Do mesmo jeito que você foi, você volta, é o mesmo caminho. Dá seus pulos. Cuidado. Cuidado para o teu filho não se tornar um estranho dentro da tua casa. Deixa eu corrigir. Você se tornar um estranho para o teu filho. Arranca ele do quarto lá, irmã. Chama ele para fazer alguma coisa, irmão. Pega o moleque, vai ensinar a dirigir.
Quer ver a alegria do Caio, que ele fica para morrer, que ele detesta essas coisas, é quando eu vou trocar pneu de carro, trocar óleo, lavar carro, eu levo ele junto. Ele fica para morrer, que ele detesta, ele não tem nenhuma afinidade com isso. Mas eu falo, filho, é só desculpa para a gente ficar junto, aí nós vai tomar açaí, vai jogar fliperama no shopping. É para estar perto, porque eu tenho uma dificuldade com esse meu filho, o Caio, que o Bruno conhece ele é muito, muito, muito calado. O Caio dentro de casa, é facinho passar 30 dias sem ouvir a voz dele. Então eu vou lá de vez em quando e falo, oi, paz de Deus, filho. Eu saldo ele com a paz de Deus umas 40 vezes no dia. Fala, amém, pai, de novo. E de novo, salda com alegria. Amém, papai, tá bom. Aí quando é dali umas 2 horas, paz de Deus, filho. Aí ele tá lá com o iPad dela, ô pai, de novo, eu falei, de novo. Aí quando eu quero a atenção deles, vou lá, desligo o Wi-Fi, cai o jogo da turma. E eles querem pular do 26º andar. Eles sabem que não dou sossego. A mãe deles está tomando banho, eu vou lá, jogo água gelada em cima do box. Agora ela aprendeu a trancar o banheiro. Mas manter-se perto deles, irmãos. E Deus me trouxe esse despertamento para dizer isso para a Irmandade. Mantenham-se perto dos seus filhos. Mesmo que ele tenha 60 anos. Ele vai continuar sendo o nenenzinho da mamãe. A gente sabe que é assim. Meu irmão tem quase 50, daqui a pouco o Marcelo faz, sei lá, tem mais velho que andar para frente, 40 não sei, 46, não sei. Faz as contas, ele é de 74, 46, vai fazer 46 agora, né? 46 anos, 10 anos mais velho que eu. Então, irmão, ou será que 73? É velho. Vamos ficar próximo dos nossos filhos. Ficar próximo da nossa casa. E lembre-se que isso se aplica ao casamento, se aplica a tudo. Se você, irmão, não dá atenção para tua esposa, alguém na rua vai dar. E se você, irmã, não der atenção para o teu esposo, alguém na rua vai dar. E é tudo que o diabo precisa, de uma brecha. O que Paulo dizia para os casais que se privassem da relação íntima em algum tempo para se dedicarem em oração? Mas não por muito. Para que o adversário não ache uma brecha e entre entre vós. Então, falamos dos filhos, agora para encerrar falando dos casais, Deus fica triste com quem faz sexo antes do casamento. E fica muito mais triste com quem não faz depois. Vocês nunca ouviram isso, né? Mas tem tanta pureza nisso que eu estou dizendo para os irmãos, sem nenhuma outra conotação. Pureza de espírito, em nome de Jesus, desse nome santo que vocês estão vendo aqui. Unam-se, amem-se, desejem-se. A irmã passa um batonzinho, faz umas mechinhas no cabelo, passa um blush. Minha mulher não pode fazer isso, que isso é vaidade. Mas as outras passam na rua, só falta quebrar o pescoço, olhando, procurando onde está indo. Irmão, você não está vendo que o diabo está fazendo um ninho na tua casa, irmã? Tá bom, irmãos? Tá bom para vocês esse conselho? Deus pôs no coração para falar. E estou dizendo abertamente a nossa irmandade. E façamos isso como para louvor ao nosso Deus. Temos uma vida feliz, que isso também é uma forma de louvar a Deus. Temos uma vida plena em todos os sentidos dela. Isso também é louvor diante de Deus. As pessoas te verem bem, a irmã sentir-se amada, desejada pelo teu marido, o esposo da mesma forma. Minha esposa tem aqui um buchinho aqui, que ficou, o tempo vai vindo. Olha, você vê, isso aqui não é nem entrada, mas é maior que a 23 da Castelo Branco aí para entrar na Alphaville. Vai fazer o quê? E aí pergunta para a Dani, ela fala, você está tão lindo, meu bem. A gente sabe que é mentira. Mas ela fala para agradar e a gente acredita. Ah, Senhor, eu sou bonito mesmo, minha mulher está falando, está bom demais. Vamos tentar, irmãos, nos comunicar mais com a nossa família. Em casa nós temos sempre uma questão que é comida. A turma pega a comida e vai para o quarto. Aqui. Comer aqui. Igual gente. Não é que nem porco, não, que come e vira o coxo. Fica aqui. Deixa eu pelo menos olhar para a sua cara, ver se não está fartando nada. E eles vêm com aquela cara de alegria, mas fazer o quê? Tem que obedecer. E ter esse entrosamento. Eles vão chegar, os nossos estão assim também, chegando numa idade que eles se afastam de nós, porque eles começam a conhecer o mundo. Eles começam a conhecer novas amizades, namoradinho, namoradinha, e o pai e a mãe estão ali, sempre acessíveis. Então ele fala, bom, ele está ali, mas é que agora eu não estou precisando. Então vai você atrás dele.
Vai lá pedir atenção dele. Não vai falar comigo, eu também não vou, não. Não vai falar comigo, eu vou lá pedir atenção. Irmão, eu deito no colo do Caio. O Caio é maior que eu. Ele morre de vergonha. Nós estamos andando de trem, andando de metrô, eu beijo ele dentro do metrô, abraço, mordo o braço dele. Com a Bia, a mesma coisa. A Helena já é mais farreira, ela gosta de virar de ponta cabeça, gosta de pular, ela é bagunceira. Mas eles nunca vão esquecer, meu pai me ama. Glória ao nome do Senhor. E todo momento que eu posso, eu passo e falo, papai te ama, tá bom? Tá bom. A Dani também, é uma mãe, ela dispensa qualquer comentário, ela é uma hiper mãezona. Mas eu estou falando das minhas deficiências, compartilhando com vocês. De repente o irmão, a irmã possa se identificar também e nós irmos nos corrigindo quanto a isso. Perdoem.